Oi, gente, tudo bem com vocês? Depois de muita luta comigo mesma, porque eu confesso que me deu muita vergonha de vir aqui, muita vergonha, né? Mas Deus nos deu graça e nos ajudou a vencer mais uma vez. Enfim, queridos, eu não sei como eu posso dizer apropriadamente isso, como eu posso chamar. É um tema, um propósito. Eu vou dizer assim, se você tiver uma maneira melhor de se expressar ou falar, você depois me manda mensagem ou manda aqui embaixo do vídeo. Amém? Ou bem como você entender. Mas será, vamos dizer, um propósito para não ficar um caminho vago. Um propósito. E o Senhor tem me dado esse propósito de 7 dias sobre vasos de barro. O tema é vasos de barro. 7 dias seguidos. Amém? E eu acredito que Deus ele vai fazer grandes coisas esses 7 dias, porque Ele é o oleiro, nós somos o vaso, estamos na mão dele, somos de barro, quebramos sim muitas vezes. A gente não é de ferro, a gente é de barro. E eu glorifico por ser de barro, porque o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Então Paulo estava dizendo assim, somos vasos de barro porque o nosso maior tesouro é Ele. Naquela época, ou até mesmo hoje, se você for comprar um vaso de barro, ele é muito barato. Sempre foi muito barato, né? Porque para eles não tem muita importância. Então, como não tem muita importância, o maior valor vai estar dentro do vaso. Para que eles não glorifiquem o nosso nome, mas glorifiquem o nome do Senhor. Para que reconheçam que o mérito não é nosso, o mérito é dele. Quem nos levou foi Ele, foi Deus. Quem cumpriu na nossa vida foi Deus. Quem fala nos nossos lábios é Deus. O dom vem dele, tudo vem através dele. Então, vamos lá. Amém? Só que antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilha, comenta também, para que mais pessoas possam ver e compartilha. Eu acho que eu já disse isso, mas se você releva, porque eu tô ainda no início. Amém? Jeremias capítulo 18, versículo 2. Levanta-te, desce à oficina do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do oleiro e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso conforme melhor lhe pareceu. Queridos, a palavra do Senhor, Jeremias, na verdade, a palavra do Senhor está nos dizendo em Jeremias 1, quando Deus ele vai chamar Jeremias. O mais interessante é que quando Deus chama Jeremias, ele vai dizer, Jeremias, não temas, porque eu te chamei como profeta às nações. Eu te chamei para coisas maiores, Jeremias. Só que Jeremias vai olhar para Deus e vai dizer, Deus, mas eu sou apenas um menino, eu nem sei falar direito. E o mais interessante aqui, querido, é que Jeremias poderia ter 50 anos, 80 anos, eu não sei a idade de Jeremias quando ele tinha nesse tempo, quando Deus chamou ele. Mas ele poderia ter 5 anos, 15, 16, 17, 80, 90, 70, 60 anos de idade. Poderia ter qualquer idade. Ele diria a mesma coisa que ele disse nesse versículo. Eu não sei falar, porque sou apenas como uma criança. Sou uma criança. Jeremias diria isso, ele disse isso para o Senhor porque ele olhou a dimensão da promessa de Deus, ele olhou tudo aquilo que Deus tinha para ele, tudo aquilo que o Senhor preparou para ele. Ele viu tudo aquilo, aquela mesa que o Senhor preparou sobre ele, uma geração, uma nação para ele, algo grande. Ele olhou para tudo aquilo que o Senhor estava dando para ele, mostrando para ele, dizendo que o Senhor faria sobre ele. Ele olhou diante de tudo aquilo e olhou para si mesmo. E ele disse, Senhor, eu não posso. Porque uma criança, ela não sabe falar direito. Uma criança, ela não tem toda a sabedoria, maturidade como tem uma pessoa já grande, uma pessoa entendida, um homem e uma mulher. Ele estava dizendo, Senhor, ele poderia ter, vamos dizer que ele tinha 80 anos, mas não, creio eu que não tinha.
Mas vamos dizer, para trazer para os dias de hoje, para você que tem essa idade, ou 30, 40, não sei quantos anos você tem, para você entender o que o Senhor está querendo dizer aqui. Digamos que Jeremias tem 80 anos, ele está olhando para o Senhor e dizendo: Senhor, sou como uma criança. Senhor, eu não sei falar. Senhor, uma criança não sabe falar direito. Uma criança, ela fala tudo no impulso, ela não sabe o que está falando. Senhor, quem sou eu diante de homens grandes, pessoas de grande sabedoria? Uma criança não tem tanta sabedoria. Uma criança não tem tanta maturidade quanto um adulto, Senhor. Senhor, eu não sei nem andar direito, eu estou aprendendo agora. Como que o Senhor vai me chamar para diante de uma nação inteira, um povo grande e cheio de sabedoria? E o Senhor não está me chamando para coisas pequenas. Se fosse para coisas pequenas, até aí eu ainda rejeitaria. Só que o Senhor está me chamando pior ainda, porque é coisa, não vamos dizer pior, porque é uma palavra muito pesada, mas muito maior agora, porque é uma coisa grande que o Senhor está me chamando e não uma coisa pequena. O Senhor não está me chamando para mim conversar com pessoas que falam a mesma língua que eu. O Senhor não está me chamando para pessoas que andam da mesma forma que eu, que têm a mesma maturidade que eu, o mesmo discernimento que eu, não. O Senhor está me chamando para gente que tem maturidade elevada, sabedoria elevada, conhecimento elevado, anos de aprendizado. Só que Deus vai olhar para ele e vai dizer: Jeremias, não diga que tu és apenas uma criança, apenas um menino, porque tu irás, e tudo quanto eu te mandar, tu vai falar. Hoje eu coloco as minhas palavras na sua boca. Era Deus olhando para Jeremias e dizendo: não diga que tu é apenas um menino, porque não é a tua capacidade, não é com a tua sabedoria, não é com a tua maturidade, não é com aquilo que você sabe, com aquilo que você entende, não é com aquilo que você absorveu até aqui, mas é com aquilo que eu entregarei sobre ti, é aquilo que eu vou entregar sobre você. É aquilo que eu estou entregando sobre ti, é a minha sabedoria, é o meu conhecimento, é com a minha força que tu vai chegar, é com a minha estabilidade que você vai conseguir chegar. Por isso que tem um monte de gente frustrada, irmão. Porque eles tentam do jeito deles, da maneira deles, da forma deles, e quando eles veem a promessa de Deus, eles se sentem tão incapazes que eles abandonam a promessa, abandonam de lado, entra pelo ouvido, sai pelo outro, até mesmo ele guarda no coração, mas todas as vezes que o Senhor chama ele diz: não sou capaz, não posso, não vou conseguir chegar lá, não tem como. Aí ele guarda aquilo, ele coloca uma barreira sobre ele e ele não vive o propósito do Senhor, porque ele vive sempre dizendo: não posso, não consigo, não sei fazer, não tem como chegar. O Senhor está fazendo a promessa: quando eu souber, quando eu ter a sabedoria, quando eu estiver nesse nível, eu vou. Não vai nunca, porque você foi chamado como vaso de barro. E para que você não... Só que o mais interessante é que o primeiro processo do vaso, quando o oleiro vai formar, vai pegar o barro e vai fazer um vaso, o oleiro ele vai começar a trabalhar no vaso, ele vai começar a peneirar. Depois de escolher o barro, ele vai peneirar. Só que o mais interessante é que ele não está pegando já um vaso pronto e usando aquele vaso. Ele está pegando um barro mesmo. Não está pegando já algo pronto, ele está pegando o barro. Ele sabe que ali tem várias pedras, ele sabe que ali tem vários gravetos, pedaços de pau ali no meio daquele barro, coisas, entulho, sujeira dentro daquele barro. Ele sabe que vai dar grande trabalho, ele poderia ir lá, comprar outro vaso, pegar um vaso melhor, que já está pronto, já está preparado, fazer e já era, sem problemas. Mas ele escolheu aquele vaso ali que está cheio de B.O., como diz o ditado, cheio de problema, pegou aquele ali e trouxe para ele. Eu acho tão lindo que aquela palavra que diz assim, o Senhor me viu, quando eu ainda era uma substância, o Senhor me chamou. O Senhor me viu quando eu não era nada. Deus estava olhando para Jeremias também, estava dizendo: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, ainda quando você não era nada. Eu te chamei.
Você não era nada ainda, Jeremias, e eu te chamei ainda quando tu estava dentro do ventre da tua mãe. E tu tá temendo agora. Às vezes a gente olha para Deus, irmão, e a gente diz assim: Deus, mas por que o Senhor me chamou? Ô Deus, eu sou isso, Deus, eu sou aquilo. Ô Senhor, eu sou aquele Beltrano. O Senhor sabe, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu sou, o Senhor sabe o que eu faço. Ah não, Deus, eu não sou capaz não, Deus. O outro é melhor que eu, o outro prega melhor do que eu, o outro tem mais capacidade, o outro tem mais ousadia que eu, o outro faz muito melhor do que eu, Deus. Só que Deus está olhando pra gente hoje dizendo: querido, por que tu tá temendo ainda? Sendo que eu escolhi você. Eu sabia quem você era, sabia a tua incapacidade, sabia tudo que você tinha, os seus defeitos, suas qualidades, seus problemas, suas aflições. Eu sabia tudo, mas eu escolhi você. Sabendo de tudo isso, eu escolhi você. Então deixa eu moldar o vaso. Deixa eu trabalhar em você. Se eu te escolhi do jeito que você tá. Então, você tá na minha mão agora. Então, deixa eu te fazer do jeito que eu quero. E quando nós deixamos o Senhor fazer, quando nós dizemos: eis-me aqui, Senhor, nós vamos para a mão do oleiro. Na verdade, a gente sempre está na mão do oleiro, que é na mão de Deus. E quando estamos na mão do oleiro, depois que ele escolhe o barro, a gente vai entender melhor sobre o barro. Depois que ele vai para fazer o vaso. Ai, tô me confundindo. Vaso ou barro, né? O vaso, quando ele vai fazer do barro um novo vaso. O mais interessante é que agora ele vai peneirar o barro. E quando passa pela peneira, irmão, dói. Porque ele vai peneirar. E quando peneira, dói. Quando eu falo em peneira, eu lembro de Pedro. Pedro era um homem impulsivo, um homem brabo, pavio curto, impulsivo. Aí Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: ô Pedro, ele vai olhar para Jesus e vai dizer: Jesus, eu vou contigo até para a prisão, morro contigo. Aí Jesus está dizendo: eu te conheço, Pedro. Eu sei muito bem quem tu és, Pedro. Hoje o diabo pediu para mim te peneirar como trigo no celeiro. Como trigo no celeiro, você diz lá na peneira, como trigo. Malhar você hoje, Pedro. Te peneirar. Só que eu roguei ao Pai por ti. Ele disse: eu te livrei, mas eu livrei você da peneira? Não. Eu orei por ti, intercedi ao Pai por ti, para que a tua fé não esmoreça. Porque você ainda estava na mão do oleiro. Era Jesus olhando para ele dizendo: ô Pedro, independente de quem você é, independente do que vai acontecer, das aflições que você vai ter que passar, independente da peneira que vai ser preciso passar, porque umas vezes vai dar uma balançada, porque ele vai precisar mexer aqui, e aqui vai doer. Aí quando dói, a gente fala: não, esse negócio não é pra mim, a gente já pensa em desistir. Ele diz: aguenta sim, porque eu tô intercedendo por ti, aguenta sim, porque tu tá na minha mão e eu te sustento, eu intercedo por você. E quando passa pela peneira, depois de passado, Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: ô Pedro, tu me ama? Te amo, Senhor. Pela terceira vez ele vai perguntar: tu me ama, Pedro? Ele vai ficar triste e vai dizer: o Senhor sabe de todas as coisas. Eu tô na tua mão e tu me conhece. Eu não me conheço direito, mas o Senhor me conhece. O Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe que eu te amo. Aí ele vai dizer: então cuida das minhas ovelhas. Sobre ti, Pedro, eu edifico a minha igreja. Sobre um homem impossível, Jesus chamou para edificar a igreja dele. Chamou para viver coisas maiores. Então Deus te chamou para viver coisas maiores, irmão. Só que a palavra de hoje, o primeiro tópico de hoje, o primeiro tema de hoje é isso. Que a gente precisa passar pela mão do oleiro. A gente precisa passar pela mão dele. E quando passa por ele, dói. Dói. Quando a gente passa na peneira, dói, irmão. Porque vai começar a tirar muita coisa. E muita coisa que a gente gostava, que a gente era pegado.
muita coisa que ele tava olhando e dizendo, tu é apegado, tu gosta, mas eu vou tirar, porque lá na frente vai dar trabalho. Tu pode dizer, Senhor, mas eu tô sozinho, eu era cheio de amigo, mas agora o Senhor me tirou tudo, por quê? Era necessário, tu tem a mim, minha graça te basta. Fica tranquilo. Senhor, mas eu não tô aguentando o processo da peneira. Aguenta sim, porque é eu que te sustento. Tu é vaso de barro, tu é barro, e eu te sustento porque tu tá na mão do oleiro. Perdoe mesmo. Me perdoe por ter ido longe demais, mas foi isso que o Espírito Santo quis dizer pra vocês aqui hoje. Amém? Que Deus te abençoe. Um beijão. Forte abraço. Deus abençoe.